Tudo bem, Eliseu? Tudo e você, Ana? Prazer falar com Tudo. você. Prazer é meu, prazer é nosso. Tudo bem? Tudo bem, aqui nessa pandemia chata, né? Mas fazer o quê, né? Dá muito mais trabalho trabalhar na pandemia do que ao vivo, é muito estressante, né? É verdade, é Mas, verdade. A gente trabalha um ritmo muito mais acelerado, porque o pessoal fala, home office, a gente trabalha, se fala, faz uma livezinha. Não é assim, nada. né? Porque a organização de todos os conteúdos, as falas, fala com um, fala com o outro, fica difícil. Está É numa tempo fase integral, bem né? Tempo tempo integral, integral. Eu estou impressionante. trabalhando bem mais do que antes. Eu também, muito mais. É muito mais e a gente não vê as coisas, é difícil ver as coisas acontecerem, né? As coisas vão acontecendo, mas a gente sempre fica, putz, que não consegue nem ter assessoria para ajudar a gente. Por isso, tudo bem em cima, né? O maior problema é que a gente está vivendo mesmo numa fase que é um dia de cada vez, né? Então, a gente tem algumas expectativas que foram caindo, né? A gente tinha algumas expectativas que foram caindo, que ia ser digamos assim, uma, um afastamento temporário. Esse afastamento temporário virou uma coisa compulsória, virou um tempo indeterminado, e a gente tem questões que estão, digamos assim, sociais que estão acontecendo que estão ultrapassando esse prazo que a gente estava esperando. Então, existe o cansaço do trabalho, existe o cansaço desse tempo, né, de espera, de expectativa, e principalmente para a gente da educação e da cultura, né, Eliseu? Sem dúvida, Porque esse confinamento é muito complicado. E a gente fica. Hoje eu estava pensando, puxa vida, eu estou precisando descansar um pouco, preciso de férias, né? Estamos em julho, vamos criar uma semana, mas não dá. Porque não a gente dá. trabalha tanto, tanto, é tanto, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, putz, e não para, né? É uma coisa que tudo tem que ser preparado com muito mais dificuldade, né? Porque você não está A interagindo com as gente pessoas. Essa é a dificuldade, né? A gente está numa fase também de emergências, né, Eliseu? Então, acho que Sim. antes a gente trabalhava, mas a gente tinha metas, a gente tinha projetos que a gente cumpria, tinha prazos para a gente responder, mas hoje tudo é emergência. A gente entrou eu falo muito isso, né? Eu imagino que, eu não quero comparar, mas é quase uma economia de guerra, porque Não, é você está mesmo. em constante estresse, em constante preparação, e você não consegue desenvolver algumas coisas porque você depende de outras pessoas. E aí, para falar dessa dependência, na verdade, eu queria antes dar um passo para trás, né? Agradecer já o pessoal que está aqui, que já está entrando. Legal. Aqui falando, o Vitor, o Manculi, o Elvio tá aí, a Gisele, que é a nossa aluna, a Pamela, o Milton, a Ana Paula, Vivi tem deve estar aí bastante também. gente. Oi? A Vivi também deve estar A aí. Vivi também está aqui, sim. Legal. Então, e aí eu queria começar assim um pouquinho da nossa conversa falando como é que a gente se conheceu, Eliseu, Pô, porque a gente se conhece há muito tempo, é né? verdade. Vai para quase, acho que quase 20 anos, né? Mas assim, Por aí. acompanhando a via, você tá há 15 anos, né? Exatamente. A E gente se conheceu. sempre admirador do seu trabalho. Né? Um belo trabalho, seríssimo, muito bacana. Muito obrigada, mas é recíproco, porque em 2005, comecinho de 2006, a gente fez um convite para você, não sei se você se recorda, que foi até a Milena que trabalhava comigo, que entrou em contato com você, com seu gabinete, falando que a gente queria adotar, a Via Cultural queria adotar o Eliseu Gabriel como nosso É verdade. vereador. Você lembra É disso? verdade. Eu lembro, claro. Então, porque a gente já acompanhava antes da Via o seu trabalho, também que é um trabalho super comprometido, super sério dentro da Câmara. E a gente falou assim, olha, a gente precisa colar aqui com o Eliseu, né?
E aí que a gente começou a conversar mais e, enfim, em 2008, na verdade, não, foi em 2008, em 2005 a Via foi fundada. Em 2008 a gente fez essa adoção do vereador Eliseu Gabriel. E a gente estava começando o nosso trabalho já em parceria com o pessoal dos direitos humanos hoje, né? Na época chamava parceria, não sei se É, você lembra, era o Secretaria Montoro que de, estava. me lembro, tinha outro nome, tinha outro nome. Tinha um outro nome, mas que É, hoje é. é Direitos Humanos. E a gente transita muito na educação com essa questão, porque a gente tem uma cidade que, na época, era pouco inclusiva, né? Hoje, digamos assim, a prefeitura está abrindo mais espaço e direcionando algumas verbas para essa questão da inclusão, mas na época a gente foi meio que pioneiro nessa coisa da inclusão digital, enfim. Tem um percorrido de histórico dentro dessa área, tanto da educação quanto da área da formação cultural, né, dos adolescentes e jovens aqui em São Paulo. E aí veio o convite para a gente conversar, né, porque você é um educador da cultura. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho na Câmara, como não só, né, o presidente do partido, mas como dentro da Câmara mesmo, como um homem da educação, porque é importante para o pessoal também saber um pouquinho do seu histórico. Você podia Bom, falar um vamos pouquinho rápido, assim? bem rapidinho, né? Senão eu vou gastar aqui o tempo todo, né? Sim. Bom, eu sou professor de física, dei aula em muitas escolas, ensino médio, faculdade, cursinho, dei aula no telecurso segundo grau, né? Que eu fiz, elaborei os fascículos, fiz livro didático na vida, tal. E dei aula até numa escola que você estudou, né? No Rainha da Paz. Fiquei Foi, sabendo. foi. A Você era gente pequenininho, acabou eu estava assim. dando. Eu não sabia que você tinha estudado lá, mas eu dei aula lá também. E, e na Câmara eu sou vereador já há algum tempo e me dedico muito em várias coisas, a educação e a cultura principalmente. Atualmente eu já fui presidente da Comissão de Educação e Cultura várias vezes, por vários anos, agora fui eleito de novo, então atualmente eu sou o presidente da Comissão de Educação e Cultura. Então, na Câmara, a gente faz um trabalho principalmente de articulação, né? Esse contato que nós tivemos durante muito tempo, desde quando eu tive a honra de você ir lá me adotar, né? Hum, É, é, a gente sempre faz esse tipo de coisa, de articulação na sociedade, né? O vereador que faz que trabalha tem essa uma missão importante, né? Você articula, juntar os vários pontos e ver como é que disso pode resultar em alguma coisa de interesse público, né? Então, a partir dessa relação que eu faço projetos de lei, dessa relação que eu faço as minhas manifestações, com essas relações que a gente estabelece. Não é coisa que eu chego, tive uma ideia e vou lá e falo, né? Normalmente é mais a gente procura sentir o que está acontecendo, quais são as demandas da sociedade. É claro que eu tenho uma visão de mundo, uma visão de onde eu quero chegar, mas aí a gente tenta ajudar justamente isso. E os projetos de lei vão sendo feitos em função disso, as atividades principais em função disso, os eventos que a gente faz, os apoios que a gente consegue muitas vezes através de recurso do orçamento que a gente consegue fazer chegar em algumas entidades sérias, é tudo em função disso. Agora, a nossa atividade é intensa, né? Porque a gente recebe muitas demandas do dia a dia, das pessoas, dos problemas que as pessoas têm, né? Que a gente tem como uma referência para resolver as coisas. A gente tenta resolver, não consegue, muitas vezes não consegue resolver tudo, mas muita coisa a gente vai conseguindo. E as leis a gente faz também nessa linha, e só que tem uma coisa importante, né? Os vereadores, eles mais do que fazerem propostas de lei, porque eles não têm direito a fazer propostas de leis que mexam na administração e leis que impliquem custos, em gastos do executivo. Então, a gente tem um campo limitado para agir em termos de legislação. A maior ação da gente na legislação é nas projetos de leis que o executivo manda para a gente. As principais leis, as leis que mexem muito com a cidade, são feitas pelo prefeito, os projetos de lei. Ele manda para a Câmara
e a partir do que ele manda para a gente, aí nós fazemos as alterações, ou a gente concorda ou discorda, e muitas vezes a gente faz alterações que a gente acha que são de interesse maior da cidade. Então a gente mexe muito na cidade em função da relação que a gente tem com os projetos de lei que o prefeito manda. Assim é no governo do Estado, do governador, assim é no Congresso do presidente da República. Então, as leis principais que chegam, que são feitas, são analisadas na Câmara e modificadas ou não, dependendo da correlação de força e da visão de cada vereador, ou de cada deputado, estadual ou federal. Então, é assim que funciona. Então, é um trabalho imenso, né? Eu vou dar, por exemplo, zoneamento. O vereador não pode propor, eu quero mudar o zoneamento. Ele pode articular para que o prefeito mande um projeto para a Câmara, né? E aí, nesse projeto de lei, a gente faz as mudanças que a gente acha melhor, mas para aprovar precisa ter uma maioria na Câmara, né? Então, é sempre Tá. uma briga muito grande. Só para eu entender, assim, para o pessoal que está também escutando aqui a gente entender. Então, por exemplo, para fazer uma política pública, precisa ter um movimento popular que vá, digamos assim, pedir aquela coisa que se vê como necessária naquele momento para a população, para o prefeito. O prefeito constrói isso, manda para a Câmara vota. Ou a É gente mais ou pode menos. fazer pelos dois lados? Dizer, Como é que funciona isso? na verdade, é o seguinte, você tem uma ideia, você acha que é fundamental a sua ideia. Como é que você faz isso se tornar realidade? Se for um projeto de lei que possa ser feito por iniciativa do vereador, o vereador faz o projeto de lei. Um projeto de lei que não implique em gastos com o executivo e que não implique em mudanças do processo administrativo da cidade, né? Ah, Administração da então cidade. pode ser feito dentro da Câmara. O que pode ser feito na Câmara. A gente vai com muita criatividade, a gente acha alguns caminhos, né? Muitas vezes a gente consegue, outras vezes é através do vereador. O vereador faz um projeto de lei, mesmo que não seja, que não vá vingar, ou faz um ofício, uma indicação, e essa indicação passa a ser parte da pressão que a gente faz no executivo. Aí Por isso que tem as coisas que a gente pede para os vereadores fazerem pressão em pressionarem lá. termos. Se o vereador Certo. tem peso, se o executivo tem algum interesse em satisfazer o interesse, o que o vereador está propondo, ou se houver uma mobilização muito intensa, o prefeito se sensibiliza, né? Entendi. Ou mesmo, às vezes, uma lei que a gente tenta votar lá, que a gente achou um caminho de fazer sem precisar do prefeito, se a gente tiver uma mobilização grande, a gente sensibiliza a maioria dos vereadores. Porque muitos Certo. vereadores são muito controlados pelo prefeito. O prefeito tem lá o seu time, né, em função de alguns favores que ele faz, em algumas coisas que, enfim, não vamos entrar aqui no detalhe, mas é isso. Então, ele domina uma parte da Câmara. Então, mas se tem um movimento de pressão muito intensa, os vereadores acabam se submetendo àquele tipo de pressão. Então, é assim. Mais ou menos o que aconteceu na CPI do Belas Artes, aqueles anos atrás, lá em 2011 e Exatamente. 2012. Exatamente, A exatamente. Então, gente entrou com um pedido, fez uma petição, você encampou o projeto, isso. a gente mobilizou os vereadores e daí conseguimos transformar. Isso mesmo. Então, Tá. mesmo uma Então, CPI, você para ter uma CPI, não depende muito do prefeito. Você pode fazer uma CPI só com pode os fazer vereadores. dentro, como foi aquela É época. claro, como tem muito vereador que depende muito do prefeito, é muito ligado ao prefeito, então, se o prefeito que falar não, esses vereadores são muito pressionados para não aceitarem a CPI, porque precisa de 28, metade mais um para Poder. implantar. Então, ali, a pressão do movimento fez com que a gente abrisse a CPI, né? E Certo. a CPI deu desdobramentos e várias outras atividades que foram feitas pelo movimento que levaram, então, à reabertura do Belas Artes. Iam destruir mesmo. Assim como o quarteirão do Itaim iam destruir. Do Assim Itaim, exato. Então, iam, por exemplo, aí entrando no nosso assunto da cultura maker, se houver um interesse da população, se houver um entendimento de que esse momento da pandemia é um momento da gente se movimentar em prol de uma educação
formal, remota, à distância, porque assim, né, para iniciar o entendimento dessa conversa com o pessoal. A gente está num momento em que nós estamos com as escolas paradas e que parte dos alunos do ensino fundamental e do médio e da faculdade, né, estão tendo um acompanhamento. Só que a nossa realidade, a gente sabe que a gente tem um problema de acesso à informática, à internet, um problema de acesso a uma boa rede. Existem algumas questões hoje que são alguns impedimentos para que a nossa educação remota funcione da melhor maneira. Então, se houver um trabalho da população, falando junto com a Câmara, falando junto com os vereadores, a gente tem como construir uma história também aí. Tem, tudo. Inclusive a cultura maker, né? Por exemplo. A cultura Inclusive maker a cultura pode ser ela pode ser uma coisa que possa ser incorporada até pela Secretaria da Educação, dependendo da Sim. mobilização que a gente tem, né? Eu até estou pensando agora que a gente podia fazer a Semana da Cultura Maker, por exemplo. Isso aí é um projeto de lei que eu posso fazer. Pô, me chama. Não, Vamos mas fazer junto. com você. Vamos fazer junto. Aproveitando essa ideia, a gente pode fazer um projeto de lei que cria a Semana da Cultura Maker na cidade de São Paulo. Bora. Então, Bora. durante essa Semana da Cultura Maker, o que acontece? Ela entra no calendário da cidade. Por exemplo, segunda semana de maio, toda segunda semana de maio. Beleza. A gente faz a semana Maker, da educação, da cultura Maker. Como ela passa a ser ela passa a entrar no calendário da cidade, a cultura Maker, o que acontece? Durante essa semana, a gente pode conseguir recursos da prefeitura para fazer as promoções, para fazer as palestras, para fazer gincana, enfim, fazer atividades culturais, todas ligadas à cultura maker em toda a cidade. Bárbaro. Como a gente faz com a Semana da Leitura, por exemplo. Tem uma semana de incentivo à leitura, que é uma lei minha. Sim. É a segunda semana de abril. É uma lei minha. Tem Então, as jornadas pedagógicas também da prefeitura. Tem apresentação de teatro, canto, coral, e tem tudo nessa semana, né? Negócio que pega a cidade inteira em várias escolas, né? É muito bacana. E depois, no fim, a gente faz uma seleção dos melhores textos dos alunos, que são chamados para fazer uma redação, e faz um livro, né? Com as melhores textos dos alunos, um livro bacana. Depois a gente faz uma sessão solene, 2 meses depois, para fazer o lançamento do livro. Então, é toda uma atividade que é toda apoiada pela prefeitura. Não tem muito recurso, mas exige, por exemplo, como é uma lei, faz parte do calendário da cidade, eu posso ocupar um teatro público, eu posso ocupar uma escola pública, quer dizer, usar o espaço de uma biblioteca. As bibliotecas, elas são muito fortes para esse tipo de evento. Exato. Pode, por exemplo, tem as Fab Lab, né? Que, quando eu fui secretário, a gente incentivou muito agora também, andaram desorganizando tudo, né? Mas são coisas... A gente fez parte daquele Redes e Ruas da prefeitura que juntava a Secretaria de Serviços, Secretaria da Cultura e Secretaria de Direitos Humanos com essa questão da cultura digital. A gente vem trabalhando com cultura digital desde 2015. Sei. Eu não sei se você sabe, Eliseu, assim, toda a base do nosso trabalho, da metodologia do Memórias, que é um projeto que a gente tem aí desde 2008, ele é maker. Né? A gente já tinha falado um pouco sobre isso, mas ele não é um maker digital, né? Ele é um maker da década de 70, da época do... como é que chama ele? Do Steve Jobs, né? Que fazia as coisas na garagem da casa dele. A gente tem uma concepção de aprender a fazer. E aí a gente juntou essa coisa do maker, da casa, do laboratório de química em casa, da oficina em casa, com o digital.
né? Então, a gente tem o lado antigo dos nossos pais, dos nossos avós, junto com o lado digital. E aí a gente foi para a rua. E nessa época, eles estavam colocando os Fab Labs para funcionar. Houve digamos assim, um delay, eu acho que nessa época, e muita coisa ficou mal aproveitada. Até como os telecentros também, que os telecentros hoje também estão um pouco subutilizados. Então, É, assim, talvez nessa proposta de fazer um trabalho, uma semana em cima desses espaços que a gente já tem, a gente consiga levar para a população digamos assim, um facilitador para esses processos da cultura maker. eu acho até acho legal você dar uma explicaçãozinha. Não sei se todo mundo que está assistindo sabe o que quer dizer cultura maker, né? Se Tá. você pudesse falar em 10 palavras o que é a cultura maker, né? Que a gente Para poder colocar, para gente, todo é mundo assim, entender, né? Que eu nem sei se todo sim. mundo já viu falar essa palavra, né? Cultura maker. Cultura maker é um termo antigo, ele vem do inglês não, do it Faça yourself. você mesmo, né? Faça você mesmo. Isso O mesmo. que é esse faça você mesmo? Esse faça você mesmo é quando você conecta pessoas com um saber e faz com que essas pessoas desenvolvam os potenciais que elas têm. Então, por exemplo, eu olho em volta, né? E o que, que eu posso fazer com esse meu em volta? O que, que eu posso descobrir em mim de instrumentação nas minhas mãos que eu possa mudar o meu entorno? Isso desde você reformar, como a gente, né, tem a Via Cultural tem essa coisa com o restauro muito forte, que é a parte do você reapropriar uma peça quebrada, reapropriar uma história, reapropriar algumas questões de trabalhos mesmo laboratoriais, né? Então, eu vou aprender a fazer com as minhas mãos, vou pedir para alguém me ajudar, né? Então, o maker, ele também não trabalha sozinho. Isso é muito legal. Apesar de ter um processo de individuação muito forte, quer dizer, de eu me reconectar com o meu poder, né? De poder fazer, de poder ter essa competência de ser um criador, né? Ao mesmo tempo que eu sou um criador, eu faço várias coisas. Então, eu posso ser, por exemplo, na área cultural, eu posso ser fotógrafa, pintora, escritora, dançarina, cantora, quer dizer, é aquela coisa também do artista completo, né? É o artista que se trabalha para ter várias experiências e várias competências, como o próprio criador. Então, esse criador ele pode ter habilidades para trabalhar com diversas áreas e diversas profissões para mudar o espaço dele, para criar uma vida melhor para ele, para a família, para o conjunto Entorno, de né? pessoas com quem ele convive, com o entorno. E geralmente, quando você desenvolve esse entendimento dessas competências que você pode desenvolver, você começa a perceber que tem pessoas que podem te ajudar. Então, parte de um processo de interiorização, de individuação, de competência, de protagonismo pessoal, abrange o coletivo, porque é muito melhor fazer junto, e isso é uma das coisas que a gente está percebendo nessa pandemia, por isso que eu acho que é tão legal a gente ter a percepção de que essa pandemia tem um lado muito bom, porque a gente está repensando as coisas, a gente está aprendendo, reaprendendo a fazer uma série de coisas em casa, né? Tendo que se virar muito mais. Então, eu acho que o momento, acho que é um Eu tô, momento eu, meio. eu É tô um lavando momento louça meio. para burro aqui. Hã? Eu tô lavando muita louça, arrumando cozinha. Pois é, a gente lava a louça, a gente arruma a casa, a gente varre folha, a gente é, refaz as coisas, né? Limpa a gaveta, doa coisa, tem tanta coisa que a gente tem em casa que a gente não precisa, e tem pessoas que precisam. Quer dizer, de certa forma, é um momento maker, em que a gente está limpando a nossa oficina, né? A nossa oficina Eu acho que pessoal. assim uma coisa fundamental do ser humano é a capacidade de refazer, né? De se E recuperar, se né? adaptar.
E se E é se adaptar. adaptar, essa coisa impressionante que a gente tem, que o humano tem, né, de se adaptar ao ambiente. E internamente, o tempo inteiro você tem que se refazer, porque o tempo inteiro você está sofrendo pressões, né, da sua vida. Exato. E a sua capacidade de se recuperar, de se refazer, você pode encontrar na medida em que você tem uma educação em que você consegue fazer as coisas, recuperar as coisas concretamente também. Isso Exatamente. dá uma ligação. Eu vejo, por exemplo, as jovens, as pessoas que têm essa coisa de consertar, fazer um origami, fazer um brinquedo, fazer um banquinho, consertar uma coisa. Tudo isso é um processo que vai, ao mesmo tempo que ele está fazendo fisicamente, ele está construindo ele próprio. Ele está criando Internamente. capacidade, quer dizer assim, resiliência, não sei se é o caso, mas capacidade de recuperação dos vários momentos difíceis que a gente encontra na vida, né? Quando você faz uma ressignificação, né? Você acaba partindo para uma coisa que não só é a resiliência, mas é a autossuficiência. Eu Porque acho que é você melhor percebe que autossuficiência em vez de resiliência, é verdade. você Uma tem, palavra melhor. você tem uma maneira de compartilhar com o tempo de uma maneira diferente. Quando você ressignifica, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins que te acontecem, você começa a criar layer. É como a gente fala na produção de no Photoshop, né, em produção de coisas virtuais, né, na internet, a gente está trabalhando uma imagem ou trabalhando uma divulgação, então a gente tem layers de produção, são várias camadas para essa produção chegar no final daquele jeito. É a mesma coisa, a mensagem que a gente passa para o mundo, a mensagem que a gente converge, né, para essa vivência que a gente está tendo hoje, ela passa por esses layers também. Depende do nosso olhar, como que a gente trabalha para enxergar as coisas boas ou as coisas ruins. Né? Se você só enxerga um mundo negativo, você está preso dentro da sua casa, você está sofrendo, você está tolhido, você está amargurado. Se você está com uma certa positiva, você está olhando para esse tempo na sua casa como um momento de criatividade, de introspecção, de ressignificação, de retrabalho, de mudança, de maker, né? Porque você não fica Fazendo, parado, né? você está Fazendo. dentro de casa, mas ativo. E por isso que é tão importante passar isso para a juventude. Porque se você se torna um maker, quanto mais cedo você se vê dentro de uma cultura maker, que seja ela que tipo de tecnologia for, que seja a tecnologia dos seus avós, o alicate e o martelo, né? Ou seja, numa plataforma da internet, se você Ou se uma torna um impressora criador, 3D, né? sim, no 3D, com desenho, com música, com o que for. Mas se você se coloca como um maker, e quanto antes você se colocar como um maker, mais o seu espaço vai se alargar. Mais pessoas você vai agregar, porque o maker ele nunca está sozinho. Porque ele está sempre em busca e ele vai buscar referências. Tá E eu bom. acho que uma das grandes coisas que a gente ganhou com a internet é exatamente isso, que as pessoas estão disponibilizando como fazer. Né? A gente tem aulas hoje das mais simples, as mais diferentes e pagas até, que ensinam você a fazer. As pessoas estão querendo aprender. Elas estão no momento em que elas estão abertas, elas pararam. Né? Elas não estão na corrida, elas não estão mergulhadas nessa loucura que é a vida de vai para festa, fala com não sei quem, e é a roupa, e é o não sei o quê. Não, elas estão paradas, então elas estão procurando conhecimento, elas estão procurando referência. E muitos jovens, eu sei que eles estão ainda numa fase em que eles estão oscilando por conta de eles não terem, eu não digo nem a questão da impressora 3D,
nem a questão de acessar os makespacers, que são esses espaços do fazer maker, como um Fab Lab, né? O Fab Lab, alguém tinha perguntado, é um espaço com impressoras 3D, com cortadoras, com lasers, kits de robótica, que os jovens podem se inscrever para participar da fabricação de produtos, de desenvolver projetos. Enfim, é claro que tudo é avaliado, né, Eliseu? Quem não Claro. pode estar acessando. Tem que ter Agora um é interessante. projeto, tem que ter um... Enfim, são coisas que são gratuitos, são abertos à população E jovem. é interessante como sempre, tudo que você vai fazer, a pessoa que adota as jovens que tiverem essa oportunidade, eles aprendem também que tem que ter projeto, né? Você entra numa Sim, Fab Lab, você entra numa impressora 3D, você tem que ter um projeto, você tem que ter um desenho do que você quer, você tem que imaginar onde você quer chegar. Então, tudo isso faz parte, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas, com esse tipo de educação, dentro da cultura maker, né? A pessoa ela tem também, aprende regra. Quais sim, são as regra regras? é fundamental, limite. Isso, limites, é uma coisa sensacional como é a educação com conteúdo maker, né, de cultura maker, ela pode ser fantástica, pode ajudar demais, né? E essa pandemia está mostrando, né? A Sim. gente aprende a construir, a reparar as coisas, né? E ver que também uma coisa que é importante é o ambiente de colaboração entre as pessoas, né? Sim, ambiente Quer dizer, colaborativo é assim, fundamental. fundamental, né? E também você então transmite informação, recebe informação das pessoas, dos grupos que você tem contato. Então isso tudo é uma coisa que é um processo de educação absolutamente fantástico, né? Eu E é acho que, muito diferente do que a gente está acostumado, né, claro, Eliseu? nós estamos acostumados com carimbo, pum, pum. Né? É isso então aqui, né? Uma coisa mais de conteudista, né? Infelizmente. Eu sou professor de física, né? Então eu sempre fiz minhas aulas nas condições mais precárias possíveis. Eu sempre tinha uma atividade, tinha uma coisa assim de um momento de reflexão, porque a física também não é só coisa física, Sim, palpável, né? Você tem que desenvolver a capacidade de abstração, né? Muitas coisas que hoje você imagina do mundo, você não vê e pega então prova. Você tem uma visão, o seu pensamento que constrói uma visão de mundo, exatamente, organiza as leis da natureza, né? E isso que então é exatamente. interessante. Quando você faz a atividade mais concreta, você também desenvolve a capacidade de abstração, né? O que eu vou fazer se eu fizer isso? O que vai dar, né? Você começa a desenvolver justamente amadurecer a cabeça, né? Começa a criar sinapse entre as Isso, coisas, começa a desenvolver critérios, né? Você isso. vai acumulando, porque o conhecimento, eu acho que é muito mais reconhecimento, né, de coisas que as pessoas vivem e revivem e aprendem e vão concretizando como pensamento. Eu acredito mais no caminho do que na meta. Eu acho que a gente precisa ter meta, mas eu sou muito da escola experimental mesmo. Né? Eu fui criada dentro dessa estrutura, então eu acho que eu tenho uma meta, mas de repente a minha experimentação vai me levar para outro lugar. Né? Eu tenho essa liberdade, a gente tem o livre-arbítrio, porque no caminho, né, o curtir o caminho, o experimentar as coisas e absorver esses conhecimentos, às vezes até meio generalistas, meio até que estão em volta daquilo que é a nossa observação principal, elas mudam o nosso caminho e a gente cria outra meta. E de repente são metas que são muito mais significantes para a nossa vida do que aquela meta original, porque a gente não tinha amadurecimento suficiente para poder entender que aquilo era importante. Então, eu acho que assim, isso é uma das coisas que o maker também tem de muito forte. Porque quando você entra nesse faça você mesmo,
você percebe que o caminho é melhor. Eu refazer uma cadeira, ou eu montar um aparelho, ou eu fazer uma arte, ela é muito mais, digamos assim, o processo é muito melhor do que quando o quadro está pronto. A obra em si, ela não me pertence mais. Agora, todo o processo que eu levei para concretizar aquele quadro é o que ficou em mim. Né? E aí eu vou ter outra meta, e agora eu vou, então, fazer outra coisa. E nesse Essa outra processo coisa também... você desenvolveu a capacidade de reagir Isso. diante das dificuldades que chegam, né? Exato. Das circunstâncias novas, circunstância nova que nós estamos vivendo hoje, né? Nós todos aqui fechados, acabando os empregos, muita gente sendo demitida, escola, né, fechando. Quer dizer, então, o que a gente faz diante disso, né? A pessoa que tem esse preparo, essa capacidade de reparar, de construir, ela se constrói também, né? Exato. Eliseu, me diz uma coisa, estão me pedindo aqui para dizer o que você tem feito hoje lá, como é que está o seu trabalho na Câmara? Você está à distância também, mas o que você tem desenvolvido como trabalho lá na Câmara? Como é que Olha, está o seu a gente gabinete? continua a atividade, a Câmara não parou, né? A Câmara Sim. continua com as sessões acontecendo online. Alguns vereadores vão, agora que está começando, muita gente acha que já está bem, alguns vereadores vão no plenário, mas continuam, mas são muito poucos, né? Com máscara, álcool gel, mas a gente continua online mesmo, né? As votações online. E é uma coisa muito mais cansativa, porque tem que ficar 4, 5 horas direto no vídeo, né? Várias vezes por semana. E os projetos de lei eu continuo fazendo, né? Agora surgiu um, que é esse aqui, a Semana da Cultura Maker, né? Surgiu como? Na nossa conversa, né? Essa que eu achei espetacular. Vai ser muito legal, vai ser muito bacana. Inclusive, com esse projeto, a gente tem como fazer, que isso é uma outra pergunta que estão mandando aqui também para você. Existe a possibilidade de garantir um acesso ao ensino à distância? Como que a gente pode fazer isso? Pois é, aí são coisas, né? Continuando sobre o resumo do que eu estou fazendo, por exemplo, eu estou fazendo as reuniões, além das reuniões do plenário, das reuniões de comissões de inquérito, eu sou corregedor também, tem todo uma problemas de vereador que brigou com outro, que denunciado, não sei por quê, então tem essa parte que eu faço também. E também eu sou presidente da Comissão de Educação e Cultura. Então, as demandas da cultura e da educação vêm para mim, junto com um grupo de vereadores que fazem parte da comissão. Eu sou o presidente. Nós criamos o Comitê Emergencial de Crise na Educação, que nós estamos fazendo com sindicatos, entidades, enfim, todos interessados nos problemas da educação, discutindo se volta, não volta, como volta, o que tem que ser feito, né? E uma das coisas que a gente tem notado muito forte é o problema das dificuldades justamente da internet, né? Quer dizer, muitas pessoas têm um celular em casa que é pré-pago, né? É pós-pago, não, pré-pago. Pré-pago. E aí o pai usa, o filho usa, a mãe usa, quer dizer, aí como é que vai quer dizer, essa situação, estão sendo enviadas conteúdos, até fisicamente, mas nem sempre chega, né? E muitas vezes estão sendo cobradas, orientadas o estudo pela internet. O que acontece? As crianças, os jovens que têm menos condições de ter acesso à internet, eles sofrem uma defasagem ainda maior do que já tem. Exato. As desigualdades aumentam muito. Então, uma solução seria o governo entender que precisa fazer a internet pública, né? De banda larga, internet pública, para todo mundo ter acesso. Isso aí é a mesma coisa que comida, né? É a mesma coisa que uma caneta. Hoje todo mundo precisa ter um acesso. Todo mundo tem que ter. Então, isso poderia partir, a gente for esperar das empresas, eles vão querer fazer, a empresa vai fazer, essas propagandas que estão na televisão dessas grandes empresas que estão fazendo qualidade, são ridículas, porque eles falam, dei 1 milhão, porque o que é 1 milhão para eles? Né? Quer dizer, se você vê, nada. Se fosse 1 bilhão, aí podia pensar. Sim, aí a gente poderia falar. Mas então, como é que a gente faz?
Como que a essa é uma gente pressão. consegue Se a isso com o sociedade governo? fizer uma pressão disso, uma pressão, é aquilo que eu disse no começo. Se tiver uma Então, mobilização então para perfeito, exigir vamos fazer a o internet jogo, vamos fazer pública, pressão. a internet pública, né, de banda larga, tudo mais, isso é uma questão que a gente já teria conseguido, né? Então, outra coisa que está acontecendo muito, com essa crise, muitas crianças elas comem na escola, elas têm uma Sim, refeição. 1 milhão de crianças na cidade de São Paulo tem refeição. Agora, quando exato. eles vão para casa, não tem a refeição que eles tinham. E a Sim. família já está no limite, então existem muitas Às vezes famílias, até perdeu o emprego, né, Eliseu? claro, Porque o que aconteceu com grande parte, como você isso. estava falando, da população, é que primeiro mês ainda se segurou, a hora que entrou o segundo mês, o pessoal começou a perder emprego. Né? Então, hoje Então, você tem uma situação do jovem que não tem acesso à escola, não tem acesso à alimentação, e os isso. pais também não têm como levar alimentação para dentro de casa porque estão desempregados. Então, é isso que essa é uma atividade que eu estou tendo, entre outras, né, que é justamente pressionar o executivo para ampliar, o prefeito, para ampliar a distribuição de voucher de alimentação, né? Maravilha. Ampliar a alimentação, essa é uma coisa. Outra é, um cuidado maior com o retorno às aulas. Não pode ser voltar às aulas porque alguns setores querem que as aulas voltem, porque assim as escolas que não Exato. são públicas As também escolas voltam, né? particulares, principalmente, Eles que têm estão razão, é claro que funcionando. eles têm razão. Mas não dá para fazer uma decisão só política, porque senão vai perder a eleição, entendeu? Você tem que ver o que é mais seguro, o que é melhor. Claro. Então a O gente que é tem. mais seguro nesse momento, Eliseu? Assim, dentro desse panorama de retorno, você que está Olha, dentro, assim. primeiro eu acho que assim, uma coisa que é muito séria é a questão do estresse emocional, né? Eu acho que pouca gente está levando em conta, mas o estresse emocional não é só dos alunos, é das Claro, famílias, dos professores, dos gestores, dos funcionários das escolas. É um dos estresse geral. funcionários. Então, Porque uma para escola você não é só preparar aluno, né? um retorno, você tem que ter todo um conjunto de ações que garanta o cuidado com o emocional das pessoas. Esse é o principal. Depois tem um protocolo sanitário, que tem que ter o controle, a distância entre as crianças, né? Você tem que ter menos alunos nas classes, você tem que ter, não pode ir todos os alunos no mesmo dia para a escola, e tem que ser várias coisas, né? E além da questão das desigualdades que vão aumentar. Você tem que ter um processo de recuperação muito bem organizado e tendo como foco a integridade da criança. Não você Sim, dar uma prova para ele se ele não teve oportunidade. Vou dar uma prova, vou reprovar. Você tem que ter todo um cuidado emocional para deixar as crianças mais inteiras, né? As crianças e os próprios professores mais capazes. É um processo de treinamento, né, que precisa ter. Aí precisaria ter um governo que tivesse essa concepção, né? Porque muito vai do governo que decide, né? A crise que a gente viveu aqui no Brasil, que uns voltam, outros não voltam, né? O governo federal mandando, não quer que usa, fala que não precisa usar máscara, que isso é uma gripezinha, que não pode fazer quarentena, tudo isso deu essa confusão no Brasil. Por isso nós estamos com uma pandemia sem controle, né? Precisava ter tido um governo central, que é onde está o dinheiro público está no governo federal. Eles que têm porque vai tudo para lá, né? E ele os impostos redistribui. vão para o governo Então, federal, praticamente todos, né? Fica um pouquinho sim, na cidade, um pouco mais no estado. E ele que poderia, por exemplo, dar condições para as famílias ficarem em casa, né? Como? claro. Ajudando as pequenas empresas, os informais, ajudando até empresas médias a não mandar seus funcionários embora por anos, 2, 3 meses. Tivesse feito uma coisa bem feita, a gente já estaria saindo dessa crise. Mas fica essa Certeza. coisa, é meio clandestino, né? É meio. É uma meia pandemia, né? Então, você Parece que é uma meia pandemia. meio a quarentena, quer dizer, não é Meia quarentena, não é. quarentena. Então, a gente ficou muito dessa confusão do governo federal, causou muitos problemas. Aí começou a disputa eleitoral para 2022 de um estado, que um governador quer ser candidato. Então, ficou essa brigaiada toda e a população é que está sofrendo, né? A gente faltou o quê? Faltou o Brasil unido e forte. É isso que precisava ter. Um governo que centralizasse, olha, vamos tratar dessa questão. Mas ficam com briguinha, com negócio de ódio, um xinga o outro. Ficam Perfeito. querendo desmoralizar o STF, desmoralizar o Congresso, desmoralizar não sei o quê. Esse não é o momento de desmoralizar ninguém, é o momento de a gente
fortalecer A as... gente já passou, né, Eliseu, aqui nesse país, por república, por ditadura, Pois é, por tanta crise. Será que não é possível haver um entendimento de todos juntos, né? A gente vai para algum lugar? Quer pois dizer, é, isso reformular algumas questões e apaziguar algumas outras, porque eu acho que assim esse caminho que a gente entrou só está sendo nocivo para todo mundo, claro. né? A gente não Veja, consegue veja, o mais ter Brasil um já vinha, diálogo. o Brasil já vinha numa... Democracia é diálogo, são diferenças, mas com conversas, né? E tem muitas coisas que podem ser digamos, usadas de partidos diferentes, alavancando uma melhora para a população. A gente não precisa fazer as coisas separadas. A coisa central que a gente tem aqui, deveria ter, é combater a pandemia, né? Sim. Ter foco, né? Apoiar a economia, todos, e não, né? Quer dizer, mesmo que depois a gente... Não, mas vai ter um déficit maior, sim, mas e aí? Mas a economia vai continuar viva. Evitar que as pessoas perdessem emprego. Teria que ter Sim. sido uma atitude desse tipo, né? Como? Porque tem dinheiro para investir, para ajudar as pessoas. Tem até a possibilidade de emissão de dinheiro, emissão de moeda, que chama, né? Mas é claro, os bancos não têm interesse nisso, mas o país teria interesse para as pessoas sobreviverem, para as pessoas não perderem emprego, né? Não ficarem nessa angústia que nós estamos vivendo. E provavelmente a gente podia ter aprendido com o que aconteceu nos outros países, onde a Sim. pandemia chegou um pouco antes, né? Mas não Sim. aprendemos nada, ainda fizemos pior. De Não. modo que hoje o Brasil está desmoralizado no mundo inteiro, né? Quer dizer, é uma vergonha o que está acontecendo, mas é É só tão pela política que a gente pode recuperar isso, né, Ana? só. Não, Pela não boa tem. política. A gente tem algumas questões que são básicas, assim, o ser humano é político, é um ser político. A gente vive em sociedade e a gente tem que ter as regras e as convivências. Só que Uhum. assim, se a gente tem exemplos de coisas que deram certo e exemplos de coisas que deram errado, por que não ter bom senso? Eu acho que é o momento de ter bom senso agora. Exatamente. Agora não dá para ficar brigando ou querendo fazer Exatamente. mediação política. Fizeram uma pergunta aqui para você, na verdade são duas. Vou pedir porque a gente está ficando já na hora também. Então, falaram assim: volta às aulas, mas sem aprovação automática. Não seria melhor repetir o ano, como fizeram na França? E a outra pergunta, essas condições financeiras das pessoas e empresas para ficarem em casa sem falir, também não seria uma coisa que também já deveria ter sido resolvida, porque, na verdade, tem muita coisa que está sendo feita agora, 4 meses depois que a pandemia causou o dano lá atrás. Então, assim, Nós, o que a gente tem como cenário para essa questão da volta às aulas, se a gente não teria, de repente, como seguir um modelo da França e não fazer esse passar de ano compulsório, e como que fica essa coisa de ficar em casa sem falir? Se existe alguma coisa, alguma medida que possa ser tomada ainda. claro que pode. É só o governo federal entender isso, né? Ele parar, não ficar sob pressão do interesse do mercado financeiro, que está só interessado em ganhar sem trabalhar, né? Os bancos, claro que têm sua importância, mas eles não podem ditar o que o governo tem que fazer. É Claro, claro que o governo, se tivesse, só que o Paulo Guedes é contra isso, né? A política econômica do Paulo Guedes vai contra tudo que é mais lógico deveria ser feito nessa pandemia, coisa contra que o mundo inteiro está fazendo. Só o Brasil e poucos países estão fazendo diferente. Teria, como desde já, infelizmente. teria a condição, depois de 4 meses, de recuperar, fazer uma autocrítica do que ter. Não precisa falar, mas ter uma prática diferente, né? Para começar a parar com essas ofensas, com essas brigas o tempo inteiro. Parece que o presidente está um pouquinho mais manso agora, depois de levar tanta pancada, né? De fazer tantos absurdos que foram feitos. Espero que ele fique mais manso e pense no povo, e não nos que já estão bem de vida, né? Eu espero também. Paulo Guedes, que precisa mudar a política econômica com a E autorização. não tem como fazer alguma pressão em cima deles Tem. com isso?
problema é que tem pressão, mas aí que acontece? Pessoas já estão pensando, nós precisamos de união, precisamos ter uma grande união, né? Todos pela democracia, todos pelo Então, tem direito um à vida. movimento, né, agora, o Todos Todos pela pelo direito à Democracia. vida. A vida é a coisa mais central. E vamos pelo Brasil unido e forte. É isso que nós temos que ter. E para de esperar. A eleição é depois, né? Quer dizer, vamos pensar Claro, depois. Vamos salvar o povo, vamos salvar o país, né? Mas daria para fazer. perfeito, Eliseu. Depois de 4 meses atrasados, ainda daria. Mas precisa ver se eles têm vontade política, né? Esse é o problema. Certo. Por isso que assim, a eleição é assim, a pessoa elege, depois não sabe nem quem votou, né? A pessoa precisa saber em quem vota e escolher direito quem elege, né? Porque se você tem, por exemplo, um prefeito com essa concepção que nós temos aqui, o mundo é um jeito. Se tem um prefeito que pensa outra coisa, é diferente para Claro. convencer, porque ele pensa, porque ele se elege junto com alguns interesses econômicos, né? Que são favoráveis a isso ou não. Eu acho que esse tipo de coisa que nós estamos falando é o melhor que tem para a economia, que nós vamos Sim. futura, que nós vamos formar pessoas melhores, pessoas mais capazes. É isso que nós precisamos. Na verdade, eu acho que quando você dá uma formação cultural, holística, estrutural, maker, seja o nome que você quiser dar, mas que você forme pessoas com competência e com condição de raciocinar e enxergar o mundo de uma maneira diferente, elas mudam o mundo. É um processo natural. Eu E eu acho. acho que a gente teve um interrompimento desse processo, que tinha começado nos anos 60. Eu sempre falo para os educadores da Via que a gente ainda vive uma educação do século passado, que a educação mudou e que a gente precisa fazer com que isso aconteça. Então, para convergir isso, para transformar a população e ter uma população também mais presente, mais ativa, eu acho que tem que mudar a educação, sim. Tem que trazer essa coisa, esse movimento para o dia a dia dos alunos, né? Aproximar e tentar, de alguma forma, Eliseu, diminuir essa defasagem, que eu acho que o grande problema é a defasagem da utilização da internet na casa das pessoas de baixa renda. Isso é Porque você grave. não pode ter uma educação igualitária se metade dos alunos não tem acesso. Entendeu? Daí Isso é um você tem que ver problema o que, que todo mundo que está aqui, que tem acesso, tem que se preocupar. E tem que fazer alguma coisa, construir alguma coisa para que isso mude. Veja bem, quanto custaria para o governo dar internet de qualidade para a população toda? O custo não Quanto? seria, não sei quanto é, mas eu já fiz umas contas numa época, não é um custo absurdo. Vamos atrás, Era Eliseu. investimento, era investimento, porque as pessoas pensam que os governos não têm que investir no desenvolvimento do país. Eles têm que investir diretamente ou indiretamente. Essa é a Sim, forma, por exemplo, se eles investirem na banda larga, na internet de qualidade, de boa qualidade, de gratuito. graça para todo mundo, talvez algumas empresas não vão gostar. Mas você vai construir um novo país. Você vai ter Exato. milhões e milhões de crianças e jovens e até adultos Conectadas, conectados que vão estudando. entrar na economia e vão fazer o Brasil crescer muito mais. Com Então, certeza. então esse é um insumo, a internet de qualidade é um insumo que os governos têm que dar num país como o Brasil. Ah, mas na Perfeito. Nova Zelândia não precisa, todo mundo é bem de vida. Né? Mas Mas mesmo na em Nova país, Zelândia, qual é o PIB, Eliseu? Né? mas é mais menor do que a Zona Leste de São Paulo, né? Pois Da cidade é, de São Paulo. pois é. Então, nós temos que pensar que esse investimento público em criando insumos para a população crescer é absolutamente fundamental. Esse tipo de coisa é uma posição política que nem sempre é majoritária das pessoas que se elegem. Porque as pessoas se elegem dizendo bobagem ou pagando voto, comprando uma liderança aqui, outra ali. E o que acontece? E são poucas as pessoas que têm essa posição lá. Né? E o prefeito é consequência. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando vota e tentar achar esse tipo de coisa. Se tiver uma mobilização da sociedade
pela internet de qualidade, ou banda larga, ou como queira saber, de graça, que eu acho que devia ser de graça, tivesse um Sim. movimento social nesse sentido, porra, nós estaríamos dando oportunidade para milhões e milhões de pessoas, percebe? Esse é o tipo de insumo fundamental que tem que ser feito. Nós vamos tentar, vamos fazer uma continuação, Eliseu, dessa conversa da gente, porque eu acho que a gente pode tentar acrescentar algumas coisas, marcar uma segunda conversa, Tá bom. e trabalhar nessa ideia da internet. Vamos Junto lá. com a Cultura Maker, junto com a nossa semana, um projetão, trazer Tá. aqui para a realidade mesmo. Vou Vamos fazer. agradecer. Vamos fazer? Vamos, vamos. Beleza. Combinado. Eu queria agradecer a conversa que a gente teve hoje. Eu quero salvar ela no IGTV agora. E na sequência, então, vamos ver se a gente já marca e continua essa conversa com o pessoal para poder começar a trançar, né, uma história diferente para a nossa educação e para a nossa cultura, com qualidade e com acessibilidade. E a gente precisa muito de você, Eliseu, porque Eu. você pode ir abrindo os caminhos para a Ué, gente obrigado. ir buscando, né? Porque eu acho que uma das principais coisas da vida coletiva é saber quais são os caminhos e ir aprendendo dentro desses caminhos a chegar nos nossos objetivos. E o nosso objetivo agora é ter uma educação de qualidade nessa cidade, nesse país. Combinado. Aí a Combinado? gente marca, a gente combina um outro dia para a gente marcar isso. Tá legal. Tá ótimo. Eu vou dar andamento aqui ao projeto de lei da cultura, Tá, Semana de Cultura Maker, e vamos ver essa história da internet, essa mobilização toda aí. beleza, E a gente beleza. marca, tá bom? Tá bom, daí você me convida. Vamos Ah, tá, fazer o, né? Tá tá bom? bom. Super Obrigado, viu? obrigada, Gostei muito. gente. Obrigada pelas perguntas, obrigada pela sua presença, Eliseu. Foi um É prazer, né? sempre um prazer conversar com você. Um Legal. beijo, então, Um beijo e também. até a Tchau. próxima. Obrigado. Obrigada. Gostei muito da conversa. Obrigada, eu também. Tchau. Tchau.